irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez juntos, mais uma quarta-feira meditando na palavra do Senhor. E hoje nós vamos ler os dois últimos versículos de Ezequiel 47, sim, meus irmãos, terminando este capítulo. E nós estamos falando sobre o que aconteceu com a Jerusalém terrena, que foi invadida pelo Império Babilônico, e a glória do Senhor saiu daquele local, e aquela cidade foi totalmente destruída. Mas Deus tinha um plano, e esse plano foi revelado a Ezequiel, sim, um novo povo com um coração puro, um coração que foi nascido de novo. Meus irmãos, e essa mensagem é para todos. E aqui nesses dois últimos versículos fala sobre o seguinte, fala sobre os estrangeiros, que eles também teriam o mesmo direito a esse templo espiritual, a esse santuário espiritual, à presença de Deus. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança, a terra, e para a dos estrangeiros que moram no meio de vós, que gerarem filhos no meio de vós. Então, não somente as tribos de Israel receberiam terras, meus irmãos, mas também todo o estrangeiro que morassem e que tivessem essa mesma aliança, essa mesma fé. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que moram no meio de vós, que gerarem filhos no meio de vós. E presta bem atenção nesse versículo, nesse trechinho. E vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Então, a mensagem dessa esperança, a mensagem de que nós poderíamos estar na presença de Deus por meio do Cordeiro era para todos. E a herança da terra era para todos. E vos serão como naturais os estrangeiros entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. Versículo 23, e será que na tribo em que morar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Então essa herança não é somente para as tribos, mas para todos os estrangeiros, os que moram no meio de vós, que gerarem filhos no meio de vós. Meus irmãos, sempre houve da parte do Senhor um amor muito grande por todas as nações, por todos os povos. Israel deveria ter sido testemunha a todas as nações. E os estrangeiros, eles teriam as mesmas possibilidades, meus irmãos. Os estrangeiros, eles iriam participar de tudo aquilo que Deus estava prometendo para Israel. Isso a gente já vê no livro de Levítico. Vamos lá, meus irmãos. Levítico 24, versículo 22, diz assim: uma e a mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro como para o natural. Porque o que Deus queria era o coração, um coração que fosse fiel, um coração de carne, meus irmãos. Isaías, meus irmãos, vamos lá. Isaías 56, versículos 6 ao 8. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para o amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada
casa de oração para todos os povos. Então, meus irmãos, Israel, ele tinha uma função, ele tinha um testemunho, uma mensagem, e essa mensagem, ela continuou. Ezequiel recebeu uma visão, a visão de que essa mensagem, ela se espalharia a todo mundo, meus irmãos. Amém, amém. Esse é o compromisso do Senhor desde o início, e isso nós já podemos ver pela primeira vez em Gênesis 17, na história de Abrão e Sarai. Sim, meus irmãos, ali já estava a promessa de que em Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. Por quê? Meus irmãos, Abraão foi então aquele que mostrou essa mensagem, pela fé ele foi justificado e pela sua descendência veio o Messias, Cristo Jesus, que morreu para todos. Meus irmãos, vamos ler então em Gênesis. Vamos lá. Gênesis capítulo 17, versículo 9. E aqui nós estamos falando da circuncisão e nós estamos vendo qual é o significado. É a circuncisão do coração. Foi um sinal exterior de aliança, mas esta aliança está no coração de todos aqueles que creem, de todas as nações, meus irmãos. Não importa, um compromisso com o Senhor. Eu vou ler com os irmãos então, em Gênesis 17, versículo 9 ao 14. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança. Isso que é o mais importante, a aliança, meus irmãos. Não Jerusalém terreno, mas a aliança, meus irmãos, é um reino espiritual. Deus habita em nós. Nós somos santuário do Deus vivo por causa de uma aliança. E nesse momento, essa aliança é um sinal externo. Mas veja só essa lição, que interessante, meus irmãos. Já incluindo todos os estrangeiros. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. Tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro. Amém, amém. Todos, amém, amém. Já na casa de Abraão, amém, amém, meus irmãos, todos. Sim, meus irmãos, Deus escolheu um povo para ter uma mensagem, mas essa mensagem deveria ter sido espalhada, meus irmãos. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, o nascido em tua casa, o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Meus irmãos, e essa aliança é uma aliança não só externa, mas do coração. E isso ainda já está no Antigo Testamento, em Jeremias. Vamos lá, meus irmãos, Jeremias 4, versículo 4, diz assim: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Então a questão é o coração, um coração puro,
um coração cheio do Espírito Santo, um coração renovado. E isso também é falado no Novo Testamento. Vamos lá, meus irmãos. Colossenses capítulo 2, versículo 11 ao 12. E aqui fala de todos aqueles que nasceram de novo. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Amém. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então isso é a regeneração, o novo nascimento. E assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Amém, amém. Esse é o novo santuário de Ezequiel, com todos os povos. E os estrangeiros estão incluídos, meus irmãos. E agora, nós vamos ver um trechinho em Gênesis 17, que parece se falar de outro assunto, mas está totalmente interligado, que fala sobre a mudança do nome de Sarai para Sara, meus irmãos. Isso, Gênesis 17, versículo 15 ao 16. Presta atenção. O que significa Sarai? Minha princesa. Mas ela era princesa num contexto limitado. E nesse momento que Deus ele fala sobre a circuncisão, ele dá um novo nome para Sarai. E o nome dela se torna Sara. Sim, porque agora Deus amplia o significado do seu nome. Ela continua se chamando princesa, mas ela não é princesa num sentido limitado, mas ela é princesa para muitas nações. E aqui fala mãe de reis, mãe de povos. Amém, amém. Ela não é mãe somente de Isaac, mas ela é mãe de povos, sim. Então, é o que nós vemos aqui. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. E aqui nós temos em mente Cristo Jesus, o Messias, lá na frente. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e veja bem, diferente de Abraão, porque Abraão, em ti serão benditas as nações, como em Jesus nós somos salvos, nós nos tornamos concidadãos dos santos, somos abençoados e colocados na presença de Deus. Mas para Sara aqui é uma bênção diferente, olha só. Sim, eu a abençoarei, ela se tornará nações. Ela se tornará nações, sim, meus irmãos. E é como a igreja, ela está em todas as nações. Ela é mãe de nações. Sim, ela não é Sarai, ela é Sara. Sara, mãe de nações. Sim, meus irmãos. Então, presta atenção, versículo 17 ao versículo 18. Então se prostrou a Abraão, rosto em terra, e se riu. Se riu, porque era uma missão impossível. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Então, como Sara, Abraão também riu de algo que seria impossível. A um homem de 100 anos há de nascer um filho?
Dará à luz Sara com seus 90 anos? Sim, era uma missão impossível. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Então, na mente de Abraão, ele tinha esperança em Ismael. Ismael, sim, meus irmãos. Mas Deus tinha um propósito com Sara, que ela daria à luz. E em Abraão, nessa genealogia, Ismael também seria abençoado, porque Sara é mãe de nações. Sim, meus irmãos, ela não é mais Sarai, ela é Sara. Versículo 19 ao 20. Deus lhe respondeu: de fato, a Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a tua descendência, para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Presta atenção, Ismael não foi amaldiçoado. Deus abençoou Ismael, abençoou em Abraão, porque Sara daria um filho e ela seria mãe de nações. Amém, amém. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente, como a Bíblia sempre disse que os estrangeiros eles seriam incluídos. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos céus, dos santos, e sois da família de Deus. Efésios 2:19. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Amém, amém, meus irmãos. Gostaria de ler em Romanos 9, versículo 24. Diz assim: os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Sim, meus irmãos, Deus chama todos. E já aqui nós estamos vendo que todos da casa de Abraão deveriam ser circuncidados, meus irmãos, deveriam ter o sinal, já mostrando uma promessa que em Abraão Sara seria mãe de nações e Ismael foi abençoado. Amém, amém. E aí nós continuamos em Gênesis 17, versículo 23, que diz assim, 19 ao 20. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te darás um filho e lhe chamarás Isaque. E Isaque, meus irmãos, significa aquele que ri, meus irmãos, aquele que está rindo daquilo que Deus fez. Ele fez algo do impossível. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Versículo 20. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Sim, meus irmãos. E se você olhar aqui em Gênesis 16, a partir do versículo 10, Deus ele faz uma aliança também com a descendência de Agar. Sim, meus irmãos. Gênesis capítulo 16, vamos lá. Gênesis 16, versículo 10.
O que Deus, o anjo do Senhor Jesus, pré-encarnado, diz a Agar, quando estava grávida de Ismael? Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, Agar, que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-lahai-roi. Está entre Cádiz e Berede, meus irmãos. E assim, em Abraão, todas as nações da terra foram abençoadas. E aqui Deus é o Deus que tudo vê. Ele vê todos aqueles que são afligidos, meus irmãos, afligidos por causa do pecado, da confusão em que o homem se encontra. Mas em Jesus já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. E agora tem aqui em Gênesis 17 falando sobre a circuncisão, meus irmãos, e era para todos da casa de Abraão, todos, escravos, estrangeiros. E Sara já não é mais Sarai, ela é mãe de nações, ela é mãe de Ismael. Amém, amém. Porque essa genealogia também é abençoada pela fé de Abraão. Amém, amém, meus irmãos. E é isso que aconteceu. E agora, para ver que isso realmente é real, o que Abraão faz depois dessa promessa do Senhor? Isso a gente vê em Gênesis 17, a partir do versículo 23. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todos os comprados pelo sangue do Cordeiro de Cristo Jesus. Sim, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Não é Sarai, é Sara, mãe de nações. Amém, amém. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Amém, amém. Nós somos pró-nações. Amém, amém. Em Abraão serão benditas todas as nações da terra. E já não é mais Sarai, é Sara. Sara, mãe de nações. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. E nós fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus, da descendência de Abraão, o Messias que nasceu, o Filho de Deus. E nele somos abençoados. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Amém, amém. E agora eu gostaria de ler em Efésios, meus irmãos. Efésios, sim, porque aqui nesse texto é muito bem explicado o que aqui em toda essa aula foi dita. Vamos lá. Efésios, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós,
gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sim. Mas agora, não em Abraão, mas agora Abraão ele tinha uma promessa, ele tinha uma mensagem de que o Cordeiro haveria de nascer, mas Cristo já nasceu, ele já se encarnou, o tabernáculo habitou entre nós e hoje o Espírito Santo está em nós, nós somos o santuário do Deus vivo. Esse é o novo templo, sim, meus irmãos, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. A circuncisão hoje não é exterior, é no coração. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Nós não vamos mais voltar para os rituais do templo da época de Êxodo, meus irmãos. Nem do templo de Salomão, já foi destruído. E agora é um novo santuário que está sendo erguido. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Um só corpo, um só homem, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Amém, amém. Família de Deus. E aqui, o terceiro templo aqui, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce. Esse edifício cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Meus irmãos, foi isso que Ezequiel viu, e nós estamos sendo edificados em Cristo Jesus, sendo abençoados, e já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, e herdando toda a terra. Os mansos herdarão a terra. Amém, amém, meus irmãos. E é essa mensagem que eu queria passar para os irmãos. Preste atenção. É o Espírito Santo de Deus em nós. Amém. Nascer de novo. Não somos estrangeiros e agora somos um só povo. O povo sendo edificado para um santuário, onde Deus irá habitar definitivamente. Amém e amém. Senhor Jesus, muito obrigada por esse grande milagre, porque Tu não queres salvar apenas um povo, mas pessoas de todas as nações, de todas as culturas, pessoas que nasceram em lugares com mentalidade totalmente diferente da nossa, mas Tu podes alcançar todos os seres humanos, todas as pessoas, porque Tu és o nosso Criador, Tu conheces o nosso coração, a nossa estrutura. E, Senhor, nós, a igreja, não queremos ser uma igreja limitada, uma igreja Sarai, mas queremos ser Sara, mãe de nações, e abençoados por Ti. Precisamos do Teu Espírito em nós.
E é isso que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like. Pastor Natanael, nunca podemos perder do nosso entendimento que não somos limitados, mas nós somos Sara e nós somos abençoados. Nós recebemos de Jesus Cristo a bênção, o seu Espírito, para que possamos frutificar no nosso caráter, no nosso jeito de ser. E nós pedimos a Deus que Ele continue abrindo as nossas mentes e nos derramando a sua palavra. Em o nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, e até a próxima quarta-feira com o último capítulo de Ezequiel. Amém e amém. Go tell it on the mountain.